mais uma vez, bom dia a todos. O webinar ele tem o foco em monitoramento de aplicações via robôs. Nós vamos mostrar a nossa solução e a visão que nós temos desse monitoramento. E eu tenho na sala aqui comigo o Alessandro Ren e o Otávio Honório, que são os arquitetos, né, da solução da OP Services. Então, dúvidas mais técnicas, mais profundas, eles vão estar disponíveis para nos ajudar e demonstrar alguma coisa, caso seja necessário. Bom, vamos começar então. Quem somos, né? A OP Services é uma empresa especializada em monitoração e visualização de dados. Nós temos quase 20 anos de mercado trabalhando em monitoração de aplicações, sistemas, IoTs, enfim, de tudo que engloba o mundo de TI. Nosso foco é orientado à área de TI, à infraestrutura de TI, mas ultimamente nós temos evoluído a nossa plataforma e as nossas soluções para monitoramento de aplicações. Então, nós temos um background, temos clientes bastante significativos já há muitos anos, né, alguns clientes que utilizam as nossas soluções. Tem aqui uma lista delas, talvez possa ter uma ou outra que esteja desatualizada, né, mas, enfim, são nossos clientes há muitos anos, alguns há muitos anos, outros mais recentes, e utilizam a nossa plataforma principal, né, que é o OPMon, e também as soluções de monitoramento de aplicações. Vamos lá. Por que monitorar a experiência do seu usuário por robôs, né? Nós temos trabalhado já há bastante tempo com esse tipo de monitoração, não é algo novo para nós, o monitoramento de aplicações do ponto de vista de usuários, né? Mas o que nós vamos mostrar um pouco adiante é uma solução relativamente nova, que nós vimos trabalhando já há coisa de um ano, que é um pouco diferente da solução anterior que nós tínhamos. Eu vou explicar um pouco mais o que é isso, né? Mas por que monitorar a experiência do usuário, né? A principal ideia é testar a experiência real dos usuários dos seus sistemas, tipo portais de atendimento, extranet, loja virtual, e-commerce, enfim. É dar para o gestor da TI ou do gestor das aplicações qual é a sensação real do usuário do ponto de vista de quem usa os nossos sistemas e as nossas aplicações que estão publicadas na internet ou são internas da organização. A nossa experiência, né, tem mostrado, né, ao longo dos anos, nós monitoramos toda a infraestrutura de TI, servidores, links de rede, bancos de dados, as próprias aplicações, servidores de aplicações, e trazemos informações sobre o estado dessas aplicações. Mas eu posso ter todo o meu monitoramento em um estado perfeito, né, de funcionamento, mas o meu usuário externo, quem realmente usa os meus sistemas, ele pode estar enfrentando dificuldades com tempo de resposta em um determinado passo, uma determinada fase da aplicação. Então, há muito tempo atrás já, alguns clientes nossos, né, alguns bons anos atrás, nos pediram uma forma de monitorar qual a real experiência do usuário, quanto tempo, o que ele percebe nessa monitoração. Com isso, gerar métricas de tempo de resposta e performance das aplicações na ponta de quem realmente está usando, né? Monitorar esses indicadores de fora do data center e não da visão do data center. Do início, quando nós começamos com a nossa plataforma de monitoramento, o nosso foco sempre foi monitorar o que está dentro do data center, dentro da nuvem, né? O meu banco de dados está disponível, está funcionando, mas o monitoramento da aplicação me dá uma visão de como o usuário enxerga toda essa complexidade de banco de dados, links de comunicação, enfim, me traz uma série de informações que não estão disponíveis claramente, né?
Da mesma forma, fazendo essa integração, nós conseguimos visualizar relatórios completos e receber e-mails periódicos, detalhando o comportamento dessas aplicações ao longo do tempo. Eu consigo ter uma visão, por exemplo, de que qual é o horário, por exemplo, em que as minhas aplicações estão com um tempo de resposta muito ruim, ou estão com um tempo muito inferior, né? As nossas soluções também elas são fornecidas como um serviço, né? Também no caso do Alex, né, que é o que eu vou falar um pouco mais, onde não é necessário investimentos em hardware ou software, se o cliente assim o desejar, né? E automatizar o monitoramento dessa performance de aplicações, né? Simulando erros, né, que passariam despercebidos pela monitoração tradicional. Aqui nós temos diversos exemplos, né, onde nós começamos a fazer esse tipo de monitoramento. Nós, por exemplo, monitoramos aplicações de e-commerce e saber, por exemplo, quanto tempo leva uma compra para ser efetivada e quanto tempo cada passo num processo de compra ele demora do ponto de vista de usuário, né? Então, por exemplo, eu posso saber que isso é muito comum hoje em dia, né? Ainda mais em tempos de pandemia, como nós vivemos hoje. Eu vou fazer uma compra de um eletrodoméstico ou de qualquer outro tipo de, seja ele um serviço, né? Se daqui a pouco eu levo muito tempo, o processo não está funcionando, eu não estou conseguindo concluir a minha compra, então, em um clique eu estou noutra loja e vou fazer a compra na loja que me oferecia a melhor experiência de compra. Então, há muito tempo atrás já nós identificamos, junto com os clientes, com alguns clientes nossos, essa necessidade, né, de monitorar isso. Do ponto de vista de quem está monitorando a infraestrutura disponível, meu banco de dados pode estar disponível, a minha internet pode estar disponível, o roteador, o meu firewall, a minha aplicação está disponível, ou seja, eu estou monitorando ela do ponto de vista de data center, mas o cliente que está lá fora, ele experimenta um processo na hora de compra, de efetivar a compra, passar o cartão ou escolher o produto, que leva muito tempo. Ao invés de levar 3 segundos, 4 segundos, ele leva 15 segundos e ele acaba desistindo da compra e mudando de loja. Então, há muito tempo atrás, nós desenvolvemos uma aplicação chamada OP100, que era uma aplicação baseada em Windows, e baseada principalmente em tela, né, de monitoramento. Ele analisava a tela, o que o usuário estava vendo e executava todos os passos de compra. O OP100 ainda está operacional, ainda funciona, mas nós, ao longo do tempo, desenvolvemos uma nova aplicação que nós chamamos de OX, que é o Customer Experience as a Service, né? OX é toda a experiência, All Experience, que é uma solução mais inteligente para aplicações web. Nós vamos mostrar, vamos ter a oportunidade no final ou no meio, conforme for o andamento e as perguntas, a gente pode mostrar o funcionamento dela, como é que ela funciona exatamente. Bom, existem outras formas evidentes de monitorar aplicações, né? Por exemplo, a mais comum que nós conhecemos, né? E aqui o Daniel está perguntando. Sim, as perguntas são por aqui, são pelo chat, Daniel. Por favor, fique à vontade. Nós vamos responder as perguntas no final, mas pode perguntar no chat, depois nós vamos lê-las. Uma aplicação, o que mais é mais conhecido no mercado, e aqui eu não quero fazer um comparativo dizendo que um é melhor ou pior, eu quero mostrar as diferenças entre o que é o APM, as soluções de APM que existem no mercado, e a nossa solução proposta. O APM, para quem não conhece, né, o Application Performance Monitoring, são aplicações bastante sofisticadas para monitoramento de aplicações, né? Eu listei algumas características dela, talvez eu possa ter perdido alguma, mas ela que requer, na maioria das vezes, a instrumentação da aplicação durante a fase de desenvolvimento. Ou seja, quando eu vou usar uma plataforma de APM, eu preciso instrumentalizar, na maioria das vezes, a minha aplicação. Ou seja, eu preciso incluir código na aplicação. Então, ela é mais intrusiva.
e ela requer, evidentemente, mais cuidado pela equipe de desenvolvimento da aplicação, né? Ela permite uma análise muito profunda da performance das aplicações, tá? Identificar, por exemplo, qual é o ícone que não está carregando um determinado ícone, uma propaganda, um advertising que está levando muito tempo para ser carregado. Tá? Então, isso é muito importante do ponto de vista do desenvolvedor de aplicação, né? Ele pode identificar rapidamente que um determinado trecho do meu código, da minha aplicação, possui uma performance inferior. Tá? É uma ferramenta, normalmente as ferramentas de APM, as plataformas de APM são voltadas para desenvolvedores da aplicação, porque, de novo, ela dá uma visão muito profunda da aplicação em si. Então, ela tem uma visão do desenvolvedor do software, não do usuário. Tá? E isso é importante que seja dito, né? Ela requer uma maturidade da organização e dos desenvolvedores. Por quê? Porque ela exige que seja incluído código de APM dentro da aplicação, tá? Na maioria das vezes. Então, elas são mais complexas de implementar e elas partem desde a fase de desenvolvimento, né? O melhor é que seja feito desde da fase do desenvolvimento da aplicação ou da manutenção da aplicação. E são plataformas bastante caras, né? São plataformas muito completas, são muito poderosas, mas elas são bastante caras, né? Daí eu citei alguns exemplos, existem vários, né? O Dynatrace, o Elastic APM, o New Relic, enfim, existem diversas plataformas de APM no mercado. Todas elas são muito boas, tá? Não é, como eu disse, a ideia não é aqui dizer que a nossa plataforma, a nossa solução é melhor ou pior, mas elas são diferentes, elas são caras, né, mas muito poderosas. Tá? Nós já trabalhamos, fizemos integrações dessas plataformas no nosso ambiente e elas são bastante poderosas. Por outro lado, os robôs desenvolvidos no Alex, a nossa solução, ela não requer nenhuma mudança na aplicação, ela é muito menos intrusiva, ou seja, não preciso instrumentalizar nem mexer no código das minhas aplicações. Ela permite uma análise da performance da aplicação do ponto de vista do usuário, isso é muito importante ressaltar, né, que o que nós estamos analisando é o ponto de vista do usuário, como o usuário percebe a minha aplicação. Ela é uma ferramenta voltada para os gestores de negócios e não para o desenvolvedor. Tá? E elas não são excludentes também, importante dizer isso, né? Eu posso usar as duas simultaneamente. É uma implementação mais rápida e com resultados mais imediatos, porque, de novo, eu não preciso ter uma complexidade de mexer na aplicação. E ela tem um baixo custo comparado às plataformas de APM. De novo, ressaltando, o foco é na percepção do usuário final, e não do desenvolvedor. Então, a solução Alex é uma solução para o monitoramento de performance de aplicações e ela utiliza robôs que são desenvolvidos pela OP Services em nuvem ou on-premises, um cloud ou on-premises, o cliente decide isso. Nós temos as duas modalidades, né, para medir o tempo de resposta dos sistemas e aplicativos sob o ponto de vista do usuário e não do data center. Os robôs podem ser, então, executados a partir da nuvem ou a partir da sua própria infraestrutura, né? Então, o que acontece aqui é, se eu tenho aplicações que eu quero medir a performance, aplicações publicadas na internet, e eu quero medir o tempo de resposta dessas aplicações a partir de usuários que estejam na internet, então a solução de nuvem é sem dúvida mais indicada. E exemplos disso são lojas virtuais e sistemas públicos, né? Aqui a gente pode falar de e-commerce, ou, por exemplo, vou citar, nós temos uma empresa que é um cliente nosso, que é um sistema, que é uma empresa de educação, né? São escolas, é uma rede de escolas, e nós fazemos a monitoração, por exemplo, da emissão da rematrícula, o processo de rematrícula. Quanto tempo leva para um usuário entrar no sistema,
E eu vou falar um pouco mais adiante sobre ele, nas possibilidades, mas são os sistemas que estão publicados para a internet. Já nas on-premises, né, na solução, na modalidade on-premises, eu instalo a solução dentro da infraestrutura do cliente, por exemplo, para obter informações de usuários distribuídos em filiais remotas. Nós temos um outro cliente que ele mede o tempo de resposta das aplicações a partir de uma filial remota, porque ele sofria muita reclamação de que o sistema estava lento, inclusive desculpas que eram dadas internamente que ele não conseguia executar determinadas vendas ou atendimentos a partir de uma filial. E essa filial dizia que não conseguia fazer porque o tempo de resposta do sistema era muito ruim. Então, o que ele fez foi colocar a solução e monitorar a partir de uma filial, né, dessa filial especialmente, que era remota, ele fazia o teste, fazia o robô executar todos os passos dentro da execução remota, e aí ele conseguiu gerar informações, gráficos e tempos de resposta para mostrar que, nesse caso, ele provou que não existia problema no sistema, o sistema tinha um tempo de resposta bastante aceitável, né? E com isso ele mudou a percepção da direção da empresa de que o problema era no sistema de informática, nas aplicações, né? Era alguma outra coisa interna que não vem ao caso, mas enfim, existe essa possibilidade. Então eu posso fazer o Apermon, o Alex rodar na nuvem ou internamente, dependendo da necessidade que eu tenha. O que pode ser simulado pelos robôs, né? O que os robôs do Alex podem checar? Então, algumas atividades simuladas, por exemplo, e aqui nós temos, deixa eu só chamar um ponteiro aqui para a gente poder compras em lojas virtuais, né? É uma forma que eu dei o exemplo, né? Eu posso fazer compras em sites e medir o tempo de resposta da compra. E aqui tem casos curiosos, né? O sistema também tem que estar preparado para isso, né? Numa cadeia de lojas de imóveis, nós fizemos um robô que comprava sofás. Mas o que acontecia era o seguinte, o sistema, nós não chegávamos a concluir a compra, nós íamos até o momento de compra, o robô, né, nós não, o robô fazia isso, ele ia até o processo de finalização, mas ele não concluía a compra desse sofá, né, porque senão aí tem problema o robô, ele é burro, né? Ele vai comprando e daqui a pouco não vai ter caminhões para fazer a entrega desses móveis. Mas o que acontecia nesse sistema é que nós esgotamos o estoque, porque quando o cliente botava o sofá no carrinho de compras, o sistema fazia uma reserva, tirava o sofá do estoque e deixava ele num sistema de reserva. Então, em questão de... E como esse robô ele executava, se não me engano, de 10 em 10 minutos, ou não, 5 em 5 minutos, antes das 12 horas, antes do meio-dia, nós tínhamos esgotado o estoque de móveis da loja, porque eles estavam reservados. Então, eles tiveram o cliente teve que fazer uma mudança na aplicação para permitir que as compras, as reservas não tirar, o robô especificamente não tirasse isso da reserva. Outras coisas que podem ser feitas é teste de software, né, usando a aplicação, usabilidade de website, tá? Emissão de segunda via de boletos, né? Eu dei o exemplo dessa rede educacional que faz a emissão, permite, ele tem um robô que testa se um usuário consegue emitir uma segunda via do boleto para o pagamento. Então ele faz todo o processo, ele entra no site, ele faz login com um usuário fake, coloca um usuário fake no sistema e pede a emissão de um boleto, vê a emissão do boleto, né, vê se o boleto foi gerado,
Então, ele testa todos os passos para aquela eventual reclamação de que, primeiro, para medir o tempo de resposta efetivamente, e depois para aquela reclamação. Mas eu não consigo emitir o boleto, a emissão de segunda via de boleto não está funcionando. Então, com isso, eu consigo comprovar que ele está funcionando. Realização de cadastros, enfim, né, ou qualquer outra atividade que eu possa replicar dentro dentro de uma aplicação. Tá? Importante também, acho que ressaltar aqui, é que o Alex ele funciona apenas para aplicações web, ele não é voltado para aplicações client-server ou aplicações baseadas em terminais, né? Então, o foco dele é em aplicações de web. Existe, nós recentemente fizemos junto a um cliente, nós estamos trabalhando na emissão de nota fiscal eletrônica. Na verdade, é um teste que nós vamos fazer através de robôs para testar a disponibilidade de todas as secretarias da Fazenda e ver o estado de como estão os sistemas nessas secretarias da Fazenda, né? Se elas estão passíveis de emissão de nota fiscal ou não, porque às vezes a gente sabe que a nota fiscal não está disponível para um determinado estado, e isso pode gerar problemas na emissão de nota fiscal. Então, as possibilidades que eu posso simular são muitas. Uma outra atividade, que até, peço perdão, esqueci aqui, é teste de carga. O Alex permite a possibilidade de eu fazer teste de carga de aplicações, né? Então, eu posso simular no meu sistema quantas emissões de segunda via de boleto ele consegue fazer simultaneamente e como o meu sistema de retaguarda vai se comportar, né? Se eu cruzar esses dados com a performance do meu banco de dados, das minhas CPUs, da minha rede, enfim, eu posso fazer um teste, por exemplo, para ver emissão de compra de bilhete de eventos, né? Agora está um pouco difícil isso, mas, enfim, eu posso testar até quantos usuários a minha infraestrutura aguenta se eu abrir a venda de 2.000 ingressos para um determinado show ou algum evento. Né? Então, eu posso fazer esse teste de carga, simular testes de carga com o Alex. O exemplo, né, vou dar um exemplo rápido aqui e virtual, né, da simulação dos passos para compra em uma loja virtual. Por exemplo, o usuário vai acessar o site, então eu já meço o tempo de acesso ao site, eu já sei quanto tempo leva para carregar a página, selecionar um produto, quanto tempo ele leva nessa etapa, nós chamamos isso de passos, né? Tem uma pergunta aqui no final, Marcelo, nós vamos responder, mas ótimo que você tenha perguntado. Adicionar o carrinho, preencher os dados do carrinho, né? Ou seja, preencher os dados de compra, endereço de entrega, CPF, usuário cadastrado e finalização da compra. Quanto tempo eu levo em todo o processo e quanto tempo eu levo em cada etapa desse processo, né? Porque eu posso identificar, por exemplo, isso é uma ajuda que o Alex presta aos desenvolvedores, é ver que, por exemplo, uma determinada etapa, ela apresenta problemas. Por exemplo, o preenchimento de dados pode estar levando, se todo o meu processo de compra, o robô leva, vamos supor, 20 segundos para comprar para fazer uma compra, 15 segundos ele está perdendo aqui porque ele precisa validar o CEP do usuário, desse cliente. Então, eu posso identificar que este passo na minha aplicação é o que representa o maior tempo gasto nessa atividade. Então, isso aqui é um exemplo simples, né, bastante reduzido, de como é que funciona isso. Como funciona. Vamos lá, como funciona.
O monitoramento é feito em tempo real, ou seja, você pode monitorar em tempo real a verdadeira experiência dos seus usuários ao utilizar essas aplicações web, e a performance delas é medida como se eles fossem usuários reais, e não sob o ponto de vista de data center. Então, eu vou mostrar, deixa eu passar aqui para uma outra tela, eu quero mostrar aqui os dados são disponibilizados. E aí isso é importante deixar claro, né? O Alex, ele não precisa necessariamente da plataforma Opemon para ser utilizado, né? Ele é uma aplicação standalone que pode mandar dados para o Opemon, e aí ele tem alguns benefícios em relação a isso, ou pode ser enviado a outra plataforma de monitoramento. Aqui eu estou mostrando um print de uma tela. Eu vou fazer depois, deixa eu compartilhar a minha. Deixa eu compartilhar a minha tela. No final eu faço isso. Nós vamos ver uma aplicação real rodando, onde nós temos um site de demo, mas aqui eu tenho os gráficos, né? Com quantas vezes esse robô foi executado neste período de tempo. O índice de qualidade, isso aqui eu vou falar mais adiante, que é o APDEX. Tá? O total de falhas que esse robô apresentou, ou seja, esse robô específico não teve nenhuma falha. Tá? A disponibilidade, ou seja, a aplicação esteve disponível. E aqui também é importante ressaltar que uma coisa é a disponibilidade da aplicação, ou seja, a aplicação está disponível, e o outro é o índice de qualidade, se ela está atendendo num tempo adequado. Isso é extremamente importante, né, porque ele mostra, são dois conceitos diferentes. E aqui eu tenho um gráfico que mostra o tempo, né, o tempo atual, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, o tempo médio neste período que eu estou analisando e o tempo mínimo. Então, o tempo atual é de 9,4 segundos, o tempo médio 9,7 segundos e o tempo mínimo de 8,9 segundos para executar toda a aplicação. E esse índice aqui, nós vamos falar mais adiante, quando a gente entrar no APDEX, que é um índice que é calculado o tempo da aplicação. Cada vez que um processo, né, aponta um erro, cada vez que o robô encontra um erro na sua execução, ele gera um vídeo automático mostrando aonde falhou. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Como é que você pode verificar em que ponto da aplicação, então, ou seja, você tem uma visualização, uma possibilidade de visualizar aonde falhou esse robô. Isso fica gravado na plataforma. Tá? E aqui estão as métricas e os alertas, sendo que se eu estiver integrado com alguma plataforma de monitoramento, como é o Opemon, e todos esses dados eles são enviados para a plataforma Opemon automaticamente. Então, você pode ser alertado, né, por diversas maneiras de serem, receber essas informações, e aí entrar no Alex, perdão, saltei uma página aqui, e verificar e visualizar, né, aqui tem ver o vídeo, né, você pode ver em que ponto, né, por exemplo, aqui eu passo o passo onde ele falhou e eu posso visualizar a execução desse robô e ver em que ponto ele falhou. Se, de novo, integrado ao Opemon, eu posso enviar, posso ter o relatório, posso gerar relatórios dessas execuções desses robôs ao longo de semanas, dias, meses, anos. Esses relatórios podem ser programados para ser enviados automaticamente aos gestores. Os alertas podem ser enviados também aos gestores da aplicação. E eu tenho também uma informação bastante importante, que é o índice APDEX. Né? O APDEX ele usa a metodologia Application Performance Index. Se vocês procurarem no Wikipedia, tem uma explicação bem mais profunda. Tá? E existe um site da APDEX, que é uma organização,
onde tem uma documentação, uma farta documentação sobre o APDEX. É um padrão que foi criado, aberto, para mensurar a performance de aplicações computacionais, né? O propósito é converter medições em insights sobre a satisfação dos usuários, especificando um jeito uniforme para analisar e reportar um grau onde a performance mensurada atende às expectativas do usuário. Essa é a explicação formal, né? Então, eu tenho aqui a fórmula, como é que ele calcula, né? Não é uma forma muito complexa, mas para cada vez que o robô executa, ele gera dados que são que calculam o APDEX dessa aplicação e mostra do ponto de vista de usuário qual é o índice de satisfação desse usuário, se ela é excelente, se ela é boa, se ela é justa, né, pobre ou inaceitável. A fórmula é relativamente simples, né, e faz uma soma de todos os índices que são considerados aceitáveis, mais o que é dentro do tolerável e o que é frustrado, ou seja, que está ruim, incluindo a indisponibilidade. E divide pelo total de coletas que ele fez. Isso ele te dá um score e diz se a tua aplicação ela é aceitável ou não dentro do ponto de vista do usuário. Os alertas, então, eu posso notificar integrado à plataforma OPMON ou a outra plataforma que vocês utilizem, ele pode enviar esses alertas por e-mail, por SMS, por Telegram, pelo Slack, Teams ou qualquer tipo outro de mensageria que vocês utilizam ou que utilizem no seu monitoração dos seus ambientes. Tá? Deixa eu fazer deixa eu mudar, compartilhar, vou abrir aqui no navegador. Vou mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo a tela, desculpe, vou pedir ajuda para o Ren e o Otávio, vocês podem falar porque some para mim aqui o chat. Tá aparecendo sim. Tá aparecendo? Tá. Então, sim, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma consulta que a gente faz num cliente nosso, está num site de demonstração, e eu mostro aqui qual é o tempo de resposta da aplicação, no nosso caso do Sul, uma aplicação pública, ela está aberta na internet, e ele mostra a cotação do dólar. Então, eu tenho, meu índice de qualidade está excelente, tá? O tempo de resposta, tempo atual, 11 segundos, tempo médio, 11 segundos, tempo mínimo, 11 segundos, e o tempo máximo em 14 segundos. Essa é a tela, é o dashboard que é criado pelo Alex, tá? E ele mostra, então, que essa aplicação ela está de 0,94 a 1, né, dentro do APDEX, está num índice excelente, num período que eu estou analisando aqui, que é hoje, né, durante o dia de hoje. Mas eu posso selecionar períodos diferentes, por exemplo, as últimas 12 horas. Vamos ver. Teve alguma falha? Não, também não trouxe. Vamos ver os últimos 7 dias. Se não vai ter nenhum. Então, aqui eu tenho uma visão mais de longo prazo, de uma semana. O índice excelente, ele executou 2.016 vezes nesse período. E o tempo médio desse caso, você pode ver que ele está bastante bom, né? Eu tenho outros robôs aqui dentro, mas eu posso ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma falha. Nós consultamos aqui no site da Receita, fazemos uma consulta na CPF, e aqui tem um robô, tem a gravação da falha. Eu posso escolher aqui ver o vídeo, né, quando ele falhou, no dia 5/11, às 13h29, e eu posso executar e ver aonde houve essa falha no robô. Então aqui eu estou vendo o que o robô viu, né, entre aspas, né, porque ele não enxerga, mas ele está me mostrando onde é que falhou essa consulta.
Tá? Então, está um pouquinho lento, não sei se vocês conseguem ter uma visão. Mas, enfim, todas as falhas são gravadas, né, e disponibilizadas dentro da plataforma, e eles mostram aonde aconteceu a falha, onde é que o robô parou, o que ele não conseguiu executar adequadamente. Tá? Esse nosso site está disponível, se vocês quiserem. Deixa eu voltar à apresentação. Se vocês quiserem mais. Como é que eu vou dizer? Se vocês quiserem mais informações de acessar ele e ele dá, é só nos solicitar, a gente pode solicitar um acesso à plataforma, está publicada na internet. Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e eu fico aberto, agora a gente fica aberto às dúvidas. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Otávio, Alessandro, se eu esqueci algo, de comentar algo. Não, tranquilo, é isso aí mesmo. Vamos lá. Então, temos perguntas aqui, né? Deixa eu puxar aqui algumas perguntas, né? Marcelo, teria como monitorar arquivos de rede, tais como roteadores, links de comunicação, atraso na comunicação em cada ponto da origem ao destino? Exemplo, o usuário externo tentando acessar determinada aplicação localizada no data center, consegue identificar possíveis gargalos, se o atraso, o problema está ocorrendo na aplicação ou em algum ativo de rede. Essa informação, Marcelo, ela precisa ser cruzada. Perdão. Por quê? Porque o robô, ele não sabe o que é rede, o que é firewall, o que é banco de dados. Ele é como se fosse um usuário. Imagina que você está acessando um site de e-commerce ou um site de notícias e está lento, né? Ser profissional de TI, às vezes a gente até consegue identificar alguma coisa. Mas essa informação de localizar, se eu estou tendo um problema de rede, eu posso cruzar, mas aí eu preciso usar uma plataforma de monitoramento, tipo o que nós usamos, nossa plataforma, o Opemon, e aí identificar que a aplicação está lenta porque um ativo de rede está com um defeito, um firewall está bloqueado, houve uma tentativa de ataque, enfim, aí eu preciso cruzar essas informações e fazer essa manipulação, né? Não sei se eu respondi, Éder, né? O tempo médio corresponde ao carregamento total da página? Não é o total do carregamento da página, mas sim do processo todo, Éder. Ele mede o processo todo, desde o carregamento da página até a conclusão. Mas eu posso fazer um robô simplificado que só mede o tempo de carregamento da página. Tá? O Daniel, eu vou respondendo, se não tiver adequado, por favor, perguntem de novo e a gente aprofunda. Tá? O Daniel pergunta se isso seria como um RPA. Sim, seria como um RPA. Poderia até ser usado como uma ferramenta de RPA. Gostaria de saber, o Francisco pergunta se esses robôs têm também a função dos bots. Não é a função do bot, Francisco, são funções diferentes, né? Ele tem aplicações diferentes. Mas eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Ficou aqui, pode, por favor, se eu não fui claro, por favor, pergunte de novo que a gente vai aprofundar. Mais algumas informações, né? Os robôs são desenvolvidos pela OP Services. Então, falando mais de Alex, o Alex ele é prestado como um serviço, não como fornecimento de ferramenta, onde o desenvolvimento dos robôs são feitos pela OP Services. Basta que seja nos dado acesso à aplicação, se a gente tenha como acessar a aplicação, e aí a partir daí a gente gera o robô e disponibiliza ele para execução, e aí ele passa a gerar os dados automaticamente. Porque o Éder pergunta por que ele não atende client-server, né? Porque ele é todo web, né? Nós usamos uma tecnologia, eu vou falar porque não tem mistério também em relação a isso, que é o Selenium Driver. Ele funciona, ele gera
uma boa parte do robô dentro do browser. Então, ele funciona só para aplicações que utilizam o browser como cliente de acesso. Tá? Por isso que ele não funciona para client-server. Tá? Nós temos uma aplicação, que é o OP100, que ele funciona para client-server. Tá? Mas é uma aplicação que já está ficando um pouco desatualizada. E como hoje em dia a maioria das aplicações é client-server, né? O foco do Alex foi no client-server. O sistema está pronto ou você fornece uma plataforma para criações personalizadas? O sistema está pronto, tá? Mas existe uma plataforma, mas o que nós encontramos, na verdade, e a gente pode discutir a possibilidade de fornecer ele como uma plataforma para que você mesmo possa criar os seus robôs, é que muitos dos nossos clientes, atualmente, eles têm dificuldade, falta tempo, falta abraço, né? Hoje em dia falta abraço para tudo, né? A gente pode discutir a possibilidade de ser fornecido como um sistema para criações personalizadas. É possível, a gente precisa discutir isso. Tá? Não é a nossa realidade hoje, porque os nossos clientes têm dificuldade e falta pessoal para desenvolvimento de robôs. O Éder pergunta se existe alguma restrição de linguagem web. Otávio pode me ajudar aí? Eu acho que não existe, né? Posso comentar se a aplicação dele é que tá morrendo, né? Mas, por exemplo, fosse uma aplicação em Flash, a gente não consegue ter a mesma interação dentro do Flash, né? Mas como já é algo que já tá morrendo, aí eu acho que não seria um problema. Que o Flash não gera HTML, né? A gente não consegue ter acesso a ele via o browser, né? Via Selenium. Vamos lá, então ali o Luciano perguntou, seria uma boa ter essa plataforma? Sim, é ótimo ter a plataforma, nós podemos conversar, viu, Luciano? Até atendendo a aquisição aqui para mim não responder errado, né? Francisco também perguntou, é possível, tá? A gente pode discutir isso, como eu falei, não é uma necessidade que os nossos clientes tenham pedido até hoje, mas a gente pode disponibilizar a plataforma, né? É só uma questão da gente conversar, está aberto aí, pode solicitar uma conversa, a gente pode ver como viabilizar isso, a gente passar a tecnologia, né, como é que é feito, não é o objeto nosso dominar a tecnologia e não abrir nada, a gente pode abrir ela, tá? Mas a gente está aberto a discutir e conversar sobre isso. Se é possível fazer uma integração com o Dynatrace ou New Relics, o Éder pergunta, New Relic, o Éder pergunta, sim, é possível sim, Éder. Nós já fizemos com Dynatrace, com New Relic eu não estou lembrado, mas com Dynatrace nós já fizemos integrações. Tá? Então é possível sim, inclusive para poder comparar, eu posso correlacionar os eventos, né? Os que são gerados pelo Dynatrace e pelo robô, e aí ter vamos dizer assim, uma análise de causa-raiz mais assertiva. É possível, sim. Qual o nível... Francisco, qual o nível de interação com o pessoal da contabilidade? Eu não sei se eu entendi a pergunta, Francisco. O pessoal da contabilidade seria o gestor da aplicação. Então, se o pessoal da contabilidade é o gestor da aplicação, os alertas, né, e os dashboards podem ser disponibilizados para o pessoal da contabilidade ou, enfim, de qualquer setor. Né? Luciano, essa conferência está sendo gravada e depois nós vamos disponibilizar o link da gravação no nosso canal no YouTube. Pode ficar tranquilo. E assim como a apresentação também nós vamos enviar via PDF, né, para quem se inscreveu. Sim, Israel, vai ser enviado. Tranquilos que nós vamos enviar a gravação posteriormente. Luciano, é o nosso canal no YouTube, mas nós normalmente enviamos para todos que se inscreveram, né? A gente envia isso nós enviamos por e-mail para todos os inscritos do canal do YouTube da OP Services, né? Se você procurar o Bruno está mandando aqui, OP Services Movies, tá? Então, valores, Éder,
não fica, é difícil da gente falar de valores nesse momento, mas, por favor, entre em contato e nós conversamos sobre isso. Não tem problema nenhum. Não é nada do outro mundo, é bem factível. Tá? É bem diferente de uma plataforma, por exemplo, de New Relic ou de APM, que são bem mais caras. Né? João, legal falar contigo. Ele é vendido como um serviço, ele é precificado pelo número de robôs que são executados e pelo número de passos do robô. Vou só ressaltar mais uma vez, né, os robôs, o robô, ele pode ser de um passo ou de N passos, né, como, por exemplo, numa matrícula, né, rematrícula numa universidade. São vários passos, o usuário faz login, acessa o site, faz o login, acessou o site, é um passo. O segundo passo é fazer o login. Terceiro passo, selecionar a emissão do boleto. Quarto passo, imprimir o boleto. Então, são 4 passos. Depende do número de passos. Israel, quais são os benefícios ao negócio para o cliente? A coisa mais importante aqui é analisar, né, o principal benefício é identificar realmente problemas na minha aplicação antes que os meus usuários reclamem ou mudem de fornecedor, passem para um outro fornecedor porque a minha loja virtual está lenta ou porque eu consigo com isso testar as minhas aplicações, saber o tempo de resposta delas, identificar gargalos nos meus sistemas, né, e com isso trazer uma melhor experiência para o meu cliente, para o meu usuário, e verificar a disponibilidade, ou seja, saber que os meus sistemas estão atendendo dentro do tempo adequado. Consigo monitorar o banco de dados? Não pelo Alex. O Alex, de novo, Israel está perguntando se eu consigo monitorar. O banco de dados é uma monitoração de infraestrutura. Aí é importante usar uma plataforma de monitoramento, como o Opemon, para fazer o monitoramento do banco de dados, né? Utilização de table spaces, disponibilidade do banco, se ele está respondendo ou não. O Alex, né, o robô, ele monitora a aplicação como um todo, como o usuário se sente. Qual a percepção do usuário em relação à aplicação, né? Se ela está respondendo, se ela está disponível e se ela está respondendo num tempo adequado. Vamos ver, tem mais gente perguntando aqui, eu só estou dando um tempinho, porque eu sei que o pessoal demora um pouco mais. Não sei se, João, se eu respondi a tua pergunta sobre a precificação do Alex. Sim, Israel, ele gera relatórios e dashboards tanto no Grafana ou na plataforma. As duas coisas simultâneas, né? Os dashboards e relatórios no Grafana ele gera automaticamente, e também se houver integração com uma plataforma de retaguarda de monitoramento, ele pode gerar nessa plataforma. No caso do Opemon, é automático esse processo. Tem algum método enquanto... Júnior, o que pode ser feito, né, nesse caso é o seguinte: se um determinado passo do robô falhar, ele já enviar um alerta para a equipe responsável, para o gestor da loja, enfim. Sim, é possível, né? Felipe, o banco de dados não poderia ser monitorado através do teste de conexão da aplicação com o banco de dados e o tempo de resposta de uma consulta pesada, por exemplo? Sim, poderia ser feito, mas não é o objeto, Felipe, do Alex, né? Isso nós fazemos através da nossa plataforma de monitoramento, que é justamente isso, né? Um teste de conexão da aplicação com o banco. Agora, pode ser feito um robô que entra no gestor do banco de dados, né?
no gerenciador de banco de dados e faz um teste de uma query. É possível, sim, pode ser feito. Eu até posso falar, que talvez, como a aplicação ela consulta o web service e esses web services têm consultas em base, então, querendo ou não, sim, o robô vai testar aquele web service e, portanto, vai testar a consulta no banco, né? Se caso falhar, provavelmente essa página que ele está testando vai dar algum erro, né? E aí tem um vídeo para dar uma analisada ali. Como opções futuras de melhoria, a gente está pensando em colocar outras coisas também que eu acho que vão agregar, né? Que é, por exemplo, eu ver as consultas que são feitas. Por exemplo, se tu abrir o debugger de um navegador e tu olhar as consultas ali e ver quais deram erros ou quais demoraram mais. E são possíveis futuras melhorias que a gente pode implementar, que eu acho que pode agregar justamente isso que tu está falando. Era só esse embasamento que eu queria passar, Drew. Ótimo, obrigado. Francisco perguntou se a OP Service tem uma área de capacitação que aceite a formação de um grupo de trabalho para desenvolver outras funcionalidades. Sim, podemos fazer, sim. Estamos totalmente abertos a todas as sugestões, né, de criar um grupo, né, para desenvolver essas funcionalidades que você deseja, que gostaria que a ferramenta tivesse. Outra coisa que eu acabei de esquecer também, que eu ia mencionar, eu esqueci. Além de as consultas, né, a gente também está pensando em pegar, por exemplo, erros de JavaScript que aparecem. A aplicação ela pode estar funcionando, mas tem falhas que estão acontecendo interno que ninguém sabe, né? Então também a gente tem essa possibilidade de expandir para essa visão de erros de JavaScript e coisas nos sites que não estão bem trabalhadas, né? O Francisco está perguntando se os robôs aceitam comandos de voz. Que eu saiba, ainda não. Mas ainda não. Ainda não, né? Mas eu não sei nem se é possível. Mas é uma coisa. Eu até gostaria que tu passasse um exemplo disso. Que forma que tu queria utilizar esses comandos de voz? Eu fiquei um pouco curioso, queria entender. Tipo um Alexa, ele aceitar, por exemplo, ver o tempo de resposta de uma Alexa. Não sei se é essa a ideia, Francisco, mas eu achei legal. Mandar um wave, talvez. Mandar um wave gravado, deve ser possível. Fazer um upload de um wave, né? Talvez seja possível. Uma voz gravada e ver o que ele responde. O robô pode mandar, ele vai ter que interagir com uma. Tipo aqui nesse webinar, né? O robô vai entrar aqui e vai falar alguma coisa, entendeu? Isso, fazer um upload de uma mensagem de voz. Interessante. O robô vai ter que interagir com o microfone, né? Da aplicação. Deve ser possível. Imagino que sim. Interessante. Tem ideias legais aí surgindo do webinar aí. O Éder está perguntando alguma coisa também. Aqui, perguntaram via voz qual página falhou, por exemplo. Se perguntar qual página falhou, talvez ele comunicar qual página falhou, né? Isso aí ele já faz, né? O robô já informa qual página falhou. Acho que o Éder quer consultar o Alex e me diz qual página falhou, né? Talvez seja isso que eu tenha entendido. Mas ele vai te enviar já qual página falhou, né? Por qualquer método que tu quiser, até por voz. Ele pode ligar para ti e te dizer qual página falhou. Isso ele pode fazer. Ele pode, exato, né? Perguntar. Na verdade, eu acho, Éder, eu acho que a questão seria mais de tu interagir por comandos de voz com o sistema de monitoramento, né? Perguntar, por exemplo, vou simular aqui, né? Eu perguntar para perguntar para o Alex, para uma Alexa, perdão, não para o Alex, para a Alexa perguntar. Sim. Alexa, me informe qual página falhou no. Quais páginas falharam nas últimas 3 horas, por exemplo? Não sei se seria isso, né? E a Alexa, então, interagir. Isso? Beleza, tá, grande. Não pensamos nisso ainda, mas já anotei a ideia aqui, gostei dessa. No nosso, a gente tinha aquela ideia de fazer todo esse controle pelo Telegram, né? Uhum. Pelo Telegram talvez seja possível mandar uma voz para ele, me diz qual é as páginas que estão com problema e te responde, né? Por exemplo. Ou Alexa, né? Tem gente que foi construir. Também. Uhum. Integrar o Pemon com o Alexa
É factível. O Alex, com o Alex deve ser bem factível, na verdade. As APIs da Amazon. Então, são ideias aí, bem legal esses feedbacks, porque nós vamos anotar e vamos estudar as possibilidades aí de ver como implementar, né? E até usando a sugestão de criar um grupo de trabalho, né, aberto para que essas ideias, essas implementações sejam feitas. Vamos ver aqui, tem uma pergunta: é possível utilizar... Isso, perfeito. O Francisco já se inscreveu. É possível utilizar o robô como um auxiliar o cliente na navegação da página até a compra, por exemplo? Não é um preenchimento, algo similar a um vendedor virtual. Não. Não vai fazer. Isso não é uma, não é o, ele não consegue fazer isso, tá, Júnior? Não seria, porque aí sim ele teria, e porque isso é uma interação muito direta com a própria aplicação. Provavelmente vai ter que incluir alguma library junto com a app lá em JavaScript para poder fazer essa parte, né? Capturar os movimentos do mouse do cliente e tudo mais, né? Aí realmente precisa... É um pouco diferente. Tá dentro da aplicação. Bom, ele pessoal, pode gerar um estamos vídeo, chegando. né? Ele pode gerar um vídeo que pode ser mostrado para o cliente, por exemplo. O vídeo ele vai ter, né? Se quiser ver com o vídeo da compra completa, né? Sim, fica como uma auditoria, um log de histórico, né? Vamos ver, o Éder tem mais uma pergunta. Nós só temos mais 2 minutos aqui antes do final, mas de qualquer maneira, eu vou... O vídeo vou reforçar que o vídeo vai ser enviado, essa gravação. Nós vamos mandar a apresentação e também estamos totalmente abertos, né, a vocês entrarem em contato pelos nossos canais de comunicação. Vou voltar à página 1 aqui, né? Pode enviar direto para o marketing e estamos à disposição para responder, estamos abertos a sugestões, feedbacks, né, tudo que vocês entenderem que seja necessário, que vocês gostariam, se vocês querem ver a apresentação, né? Então, fiquem à vontade para nos contactar e agradecer. Tem mais um minutinho aqui. Queria agradecer a presença de todos, tá? A paciência. Tá? Desculpe se foi muito enfadonho, muito chato, né? E uma boa tarde a todos. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Otávio, Ren, que me apoiaram aqui.